Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Cheio de Dedos, um podcast do Saber com as Mãos, da Marcenaria do Bosque e do Instituto Olive Wood para o Progresso da Marcenaria. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje é dia 8 de dezembro, a gente está gravando aqui o segundo episódio e o primeiro ainda não foi ao ar, então nesse episódio a gente ainda não vai contar com as contribuições aqui dos ouvintes, os comentários, as perguntas, mas a gente já quer agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio lançado aí, né, na época do Natal. Espero que tenham gostado de acompanhar. E entrem em contato com a gente pelo e-mail cheio de dedos podcast, tudo junto, @gmail.com, com sugestões, dúvidas, críticas, pedidos. A gente vai, a partir, então, do terceiro episódio, começar a incorporar esses e-mails, a gente vai ler aqui no ar. Mas esse episódio, então, está sendo gravado ainda aqui no começo de dezembro. E, bom, queria dar as boas-vindas aqui ao Tony Oliveira, ao Lucas Puccini. Contem para a gente que ideias lindas têm adornado os belos jardins de vossas existências. Fala, Tiago, fala, Lucas, fala, meu povo. Estamos aqui pronto para papear, né, sobre marcenaria. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui comigo tudo bem também. As crianças estão quase entrando de férias. Semana passada foi interessante. Eu falei, vamos fazer alguma coisa, querem fazer alguma coisa na oficina? Aí os meninos voltaram com uma lista de 15 coisas. Eu falei, peraí, meninada, vamos por partes. Mas está tudo bem aqui com a gente. Eu estou na mesma, viu? Porque eu estou aqui também com uma lista de 15 coisas que eu estou fazendo a programação do ano inteiro que vem. Então, Pois tem é. toda a lista. Tem umas 15 coisas também. Vai demorar um ano inteiro para fazer. Mas, não, é isso aí. Falando em lista de coisas para fazer, né, lá no sabercomasmãos.com, vocês vão poder encontrar a agenda, né, de cursos e outras atividades aí para 2024. Lembrando que todo mundo pode acompanhar a gente individualmente pelo Instagram de cada um, que fica aqui na descrição do episódio, né, o link para o Instagram e também para o site, né, da Marcenaria do Bosque e do Saber com as Mãos. Para hoje a gente tem uma coisa especial, né? Logo assim, depois de um primeiro, né, episódio contando um pouco da trajetória de cada um, né? A gente separou para esse segundo encontro um tema que nos é muito caro, muito importante, né? Que são os termos técnicos que a gente encontra na marcenaria, né? Em especial o nome das ferramentas, né? Então, esse segundo episódio a gente tem chamado de glossário. A ideia, então, é a gente poder conversar um pouquinho sobre esses nomes, apontar algumas fontes, né, de consulta interessantes e tentar fazer uma compilação também dos termos que existem por aí, né? O Brasil é um país muito, muito grande, com diversas tradições, né, distintas de marcenaria, algumas mais autóctones, outras, né, já assim que contam com imigrações diversas, mas que foram se estabelecendo aqui, se interpenetrando e criando isso que a gente chama de Brasil, de marcenaria brasileira, né? Antes de entrar nos termos mesmo, né, desse glossário, a gente podia fazer algumas considerações, né, pessoal, sobre essa situação que a gente encontra aqui, né? Me parece sempre difícil, né, a gente falar, né, de marcenaria no Brasil, porque a nossa história é muito plural, né? Como várias histórias são, né? A gente tem dificuldade em poder construir uma história muito linear, né, de alguns acontecimentos, porque esses acontecimentos têm, às vezes, muitas origens, né, que vão se comunicando, né? Na historiografia mesmo, é difícil a gente encontrar alguém hoje defendendo essa ideia de uma história, né, ali com um começo muito preciso, né, uma origem unívoca, né, porque a gente sempre está lidando com tradições muito diferentes, às vezes,
tradições dominantes e outras que também têm muito valor, mas que são mais descontínuas, mais periféricas. O fato da gente mesmo ser um país periférico contribui muito para essa nossa história, mas, enfim, acho que a gente tem aqui vários termos, né, que estão em língua portuguesa, né, ou que foram aportuguesados, mas o próprio fato da gente falar português já diz muita coisa, né, sobre a gente, porque a presença, né, dos portugueses nesse território aqui é recente, se a gente considerar a presença humana, né, nesse cantinho aqui do mundo, né, que tem milhares e milhares de anos, né? Alguma consideração, pessoal, sobre essa profusão de tradições antes da gente começar? Diga, Lucas. Fiquei muito feliz quando eu entrei em contato com alguns desses nomes, assim, eu repito eles sempre que eu tenho chance para o pessoal que vem aqui para tentar difundir esses nomes em português, na verdade, são o nosso idioma. A gente acaba adotando um monte de anglicismo, né? A gente lê esses nomes por aí e acaba surgindo, a gente contribui para meio que para apagar a nossa história, a nossa tradição aqui, né? De lidar com a madeira, de inúmeras formas de trabalhar com a madeira. Então, fico muito feliz de descobrir assim os nomes que os nossos avós, nossos bisavós, nossos tios assim utilizavam para fazer essas coisas que a gente se vê fazendo hoje assim, e fica muito claro que a gente segue uma tradição, que a gente não está inventando nada, que a gente está levando adiante um trabalho que era central na vida das pessoas. Hoje, talvez essas ferramentas que a gente vai mencionar aqui não sejam corriqueiras nas oficinas de marcenaria pelo Brasil aí, mas elas contam uma história muito bonita dos artesãos e dessa tradição de trabalhar a madeira que foi acontecendo por aqui, como o Thiago estava dizendo lá. Então, acho que por si só esse glossário tem um valor enorme e para mim é uma alegria assim, conhecer esses nomes e empregá-los e contar desses nomes para mais gente. Então, tenho certeza que quem seguir ouvindo aí vai ter várias surpresas muito interessantes, muito divertidas, assim, na forma de chamar essas ferramentas. Legal, eu acho que é uma razão ética, né, para recuperar esses termos, que é a seguinte: não é porque as pessoas que vieram antes da gente não estão mais aqui, que elas eram burras, né, ou que elas não faziam coisas valiosas, né. Agora, é interessante contrastar isso com uma outra perspectiva, que é a da própria língua, né, que também vai sofrendo modificações, né, com o tempo. Eu acho que tem algo interessante que o Tony ressaltou, né, Tony? O grande mote para esse nosso encontro aqui foi aquela série de enquetes que você fez no Instagram, né, Tony, sobre os nomes das ferramentas, com esse mesmo intuito que a gente vinha, né, isso tudo que a gente falou até agora. Mas nessas enquetes eu lembro que você dizia, olha, mas é importante a gente recuperar esses termos, é importante a gente conhecer esses termos, né? Acho que além de uma razão política, de uma razão ética, tem uma razão política para isso, né? Porque quando a gente toma essas influências externas sem muita condição de criticá-las e começa a usar outros idiomas, assim, né, de qualquer maneira, isso implica numa certa subserviência que, bom, a mim pessoalmente me desagrada muito. Então, bom, eu acho que tem esses dois aspectos, né, assim, de uma preocupação com a conservação, né, do que existiu antes da gente, sem ser conservadores, né, do ponto de vista assim de não conseguir incorporar as mudanças ou de não conhecer, não reconhecer a própria riqueza, né, da língua. Então, bom, Tony, conta um pouco como é que foi esse processo lá de fazer essas enquetes e aquela brincadeira. Eu estou muito contente de a gente estar podendo trazer esse tema aqui. Eu acho que ele é muito importante, né? Parece às vezes uma bobagem, né? A gente está, para algumas pessoas, assim, numa primeira mirada, olha para a gente falando sobre termos, sobre, né, qual a importância, né? Não importa como eu chamo, importa eu saber usar, né? Mas eu acho que é uma questão que vai muito além disso, né? E, na verdade, essa coisa acho, salvo engano, faz uns 2 anos, né, Tiago, que
Começou essa história lá das enquetes, né? E começou por um desconforto meu. Assim como muita gente, né? Como muitos de vocês aí, a gente lê muita coisa de marcenaria na literatura, muita coisa americana, inglês, os anglicismos, né? E a gente acaba se incorporando isso no dia a dia. Então, assim, a ideia não era de ser uma coisa meio chauvinista, assim, né? De ser patrimonialista e uma coisa arraigada demais numa tradição cega, assim. A gente sabe que a cultura é dinâmica, é dialética, né? A gente dialoga. E, na verdade, assim, não existe uma coisa que seja autóctone de fato original, né? Se a gente for buscar o original, o autóctone, a gente vai chegar numa origem tão lá atrás que tá a origem de todo mundo, né? Então, assim, se trata realmente de colocar a coisa em diálogo, realmente, né? De colocar na mesa, assim, simplesmente a aceitação pura e simples das coisas. Eu concordo com o Tiago, assim, não, me desagrada, né? Então, é aquela coisa que acho que mencionou, inclusive, no episódio passado, né? Dessa antropofagia, né? Então, é assim que as coisas se comportam, assim, na nossa cultura, né? Então, a gente tem que poder dialogar, né? Então, a gente tem que dialogar a partir dos nossos pontos, e, assim, o que o Lucas estava falando aí também, das pessoas, né? Que vieram antes da gente e tudo. Então, acho que a gente tem que prestar um respeito e homenagem a essas pessoas. A gente não pode apagar essa história. Então, no momento que a gente começa a adotar pura e simplesmente esses termos, esses anglicismos, né, cegamente. Então a gente está meio que desrespeitando um pouco a nossa própria história, né, a história dessas pessoas que vieram antes da gente. A gente sabe, inclusive, que alguns desses termos que a gente acabou resgatando, muitos deles, inclusive, vieram de outras origens, né, francês e de um português mais arcaico, outros chegaram termos que vieram do holandês e coisas assim. Mas não se trata propriamente de ser uma coisa autóctone, brasileira, né? É uma coisa assim, no rastro da nossa história, né? De onde é que essas coisas vieram, né? A gente tinha outros nomes, né? Algumas dessas coisas estão na cultura oral, né? Então foi muito bacana esse período das enquetes, né? A gente descobriu muita coisa junto, Tiago pôde participar. Eu não conhecia Lucas muito na época, né, Lucas? Mas assim, a gente teve uma interação bem grande, né? O pessoal se engajou e começou a procurar os termos, tanto na bibliografia, então a gente trocou muita figurinha, que eu acho que é uma discussão importante, embora na primeira mirada, como eu falei, algumas pessoas possam achar que é banal, né? Simplesmente os termos, como diz a história, o buraco é mais embaixo, né? Então ele é uma questão muito mais profunda aí, que não é só uma questão de puro e simples glossário, né? É uma questão de cultura, realmente, de manutenção, de preservação, mas falando de preservação, mas não é, como eu falo, não é uma ótica patrimonialista, né, daquela coisa intocada, né? Não tem problema a gente adotar algumas coisas que a gente tem visto, assim, americanizadas, né, assim, mas como a gente faz, por quê, né? São questões de escolhas até, né? Eu lembro que na época a gente colocou muitos termos e algumas pessoas chegavam a dizer assim, pô, mas é muito estranho esse termo aí em português, eu vou continuar chamando de spokeshave ou de halterplane, né? Não, isso é uma opção, né, de cada um, assim, mas é importante que a gente saiba que os termos estão ali, eles existem, né? Ele não veio do nada, não apareceu, os termos não vieram com o YouTube, né, e com as redes sociais, então eles existem antes da gente. Então a gente não pode apagar essa história que nos precede, né? Spokeshave, que é o tal do cortechê ou do boquechim, né, Tony e Sim, Lucas? isso. Então, esses são termos, né, que já existiam aqui em português, né? É difícil a gente achar nome, às vezes, para essas ferramentas que não são muito da nossa tradição mesmo, né? Então, é, são ferramentas, um dos nomes, né, que o Rubens Matucci dá para o Boquechim, né, para o Spokeshave, num catálogo de uma exposição que aconteceu em 87 no Sesc Pompeia, chamada Madeira, Árvores, Ferramentas, Objetos. Um dos nomes que o Matucci dá é faca inglesa, né, para o boquechim, né, para o spokeshave. Então, é interessante. Tem ferramentas, né, que, por mais que não sejam indígenas, por mais que não sejam dos povos originários, né, elas vieram, né, com a colonização, algumas entraram mais em uso, né, como o enxó, por exemplo, né, como o machado, outras nem tanto, e talvez não tenham tido nome em português. Né? Eu estou agora às voltas com muito, né, com as cadeiras, e aí para escavar o assento a gente usa muito uma ferramenta chamada Scorp,
ou InShave. Essa ferramenta, se alguém souber o nome em português, por favor, me ajude, porque são ferramentas que acho que não sei, talvez nunca tenham vingado aqui, né? Outras receberam termos, né, assim, já aqui, e é bom a gente reconhecer, né? Eu acho que um dos sinais da decadência do ofício, do declínio, desculpa, do ofício, é a perda de um vocabulário técnico, né? Então eu acho que um desdobramento, né, desse fenômeno é a gente ficar achando que aqui não tem tradição mesmo, né? Que no Brasil realmente tudo chega ali, né? Só chega aqui na última compra da Amazon, né? Assim, a gente nunca teve nada. E aí isso leva a uma falta de orgulho, né? Também, né? Pelo que a gente já fez, que é muito problemática, né? Eu acho que sim, estava pensando, a nossa missão é também valorizar os ofícios, né? Valorizar o artesanato, não só em madeira, a gente quer aqui no podcast, sem muita demora, incluir outros fazeres, assim, com outros materiais que certamente nos enriquecem, assim. Então, tem um pano de fundo de valorizar esses trabalhos que não são só da mente, certamente, né? O cérebro está engajado ali ativamente, sem parar, é um trabalho do corpo inteiro, assim. Então, valorizar esses trabalhos passa por dar nome para as coisas, né? Se nem a linguagem a gente tem, ou se a gente vê a linguagem sumir assim, né, por entre os dedos e ir embora e cair no esquecimento total, como é que você vai construir, em cima do que, né, você vai construir a relevância desses trabalhos e o sentido dele para que a gente os pratique aqui no Brasil, né? Fica parecendo, não, quem faz esse trabalho lindo vai lá para a Europa, porque lá tem toda uma história, e lá está vivo, e lá as pessoas apreciam. E essa não é a história inteira. Tem um monte de valor na nossa realidade, na nossa tradição aqui, um monte, né? Enfim, no uso dessas ferramentas, tem uma coisa pela qual o mundo inteiro nos inveja, os marceneiros. O mundo inteiro, e vai invejar para sempre, a maravilha de abundância de madeira que nós temos aqui. A gente acho que raramente se dá conta, a gente parece que cai muito mais numa coisa assim, pobres de nós, assim, não temos nem nome para ferramenta, não temos ferramenta boa, não temos literatura, e parece, enfim, a gente fica num lugar assim que distorce também a nossa realidade. Certamente a missão não é nos colocar acima de ninguém, mas é restituir assim o lugar desses ofícios na nossa história, no nosso presente. Então, isso passa muito pela linguagem, né? Passa muito por esses nomes, assim. Não é um capricho usar esses nomes. Eu também não gosto de anglicismo em nada da minha vida, assim. Mas é lógico que nós não somos a polícia, né? De dizer use assim, use assado. Cada um vai dar o nome que quiser para as ferramentas. Mas eu acho que é um papel muito legal trazer à tona de volta, né? Situa o nosso trabalho na nossa história aqui. Então, assim, tem uma lista enorme, né? Eu acho belíssima a lista, assim. A gente falou do Cortechê, mas são tantas, né? Só ali no domínio das plainas, né? Acaba que o Cortechê é uma plainazinha também, né? Sem dúvida né? Pela geometria dela, os cabos ou manípulo assim foi para a lateral da lâmina, mas só entre as plainas tem uma riqueza maravilhosa, né? Que nos nomes em português, assim, né? Então, A sola encurtou, né? exato. No caso dela, a sola ficou bem curtinha de propósito, né? Para ela se conformar às curvas ali. Mas eu não sei, de repente, o Tony ou o Thiago, eu acho que só ali, direto ali na a Garlopa, tem uma história bem interessante, não é? Garlopa, se eu não me engano, chegou no português pelo francês, né? Varlop, e pelo francês do holandês, né? E aí, nessas etimologias, a gente já vai traçando um pouco a história da ferramenta, né? É engraçado que, bom, tem muito nome de ferramenta em português que veio do francês ou do espanhol, né? E em francês, algumas das ferramentas vieram da língua provençal, né? Do occitano, que era a língua dos trovadores, né? Então, eu suspeito que esse pessoal, como ficava batendo perna ali pelo sul da França, eu acho que eles trataram de popularizar ali alguns termos, né? Guilherme é um desses termos, né? Guilherme vem em português, né? Aquela plaina que a gente conhece em inglês como rabbit plane, né?
Normalmente, rabbet plane costuma ser de madeira, e shoulder plane, que é uma plana assim, inventada posteriormente, costuma ser de metal, né? Aqui a gente, em português, chama de Guilherme, vem de Guillaume, que vem do Provençal também, né? Curta-mão, que é um esquadro interessante, um esquadro grande de pedreiro, de carpinteiro, né? Curta-mão também vem do Provençal, escartabont, que quer dizer quarto de círculo, né? Se a gente divide 360, né, graus, né? 360 por 4 tem 90, né? Que é justamente o ângulo do esquadro, né? Esquadro em si vem do latim squadrare, né? Que é dispor em ângulos retos. Então, a gente, né, quando se dispõe a se abrir um pouco para a etimologia, a gente vai entendendo um pouco, né, como essas ferramentas foram sendo feitas, divulgadas, conhecidas, inventadas, né? É uma perspectiva legal. Esse monte de termo em outras línguas, né, é para deixar claro que aqui não tem nenhuma hostilidade com cultura nenhuma, né? Para recuperar essa citação esse depoimento do Ariano Suassuna, né, que a gente vai colocar aqui também na descrição do podcast, né. É importante a gente ter essa noção de que as influências que vêm de fora, elas podem nos descaracterizar, como diz o Ariano, né, nos corromper e nos esmagar, né, mas elas também podem ser incorporadas como algo que nos enriquece. Bom, eu queria comentar isso do Ariano, que aliás tem um nome curioso, né? Ariano, né? Os Árias foram uma das primeiras famílias indo-europeias, né? Das línguas indo-europeias. Ainda sobre as planas, né? Eu acho que a gente devia fazer aqui um bate-pronto com o dono da enquete, Lucas. O que você acha? Eu acho que é por aí. Tem memória boa. Desafio sobre o cavaco. A enquete foi de todo. Agora. Mas, pois é, né, Tony? Tem tanto nome interessante. Falou da Galopa, né, do Guilherme, né? Mas tem planas menos comuns que têm uns nomes interessantes, né? A tal da Router Plane, que você comentou antes. Plane. Essa é. Eu acho que essa, inclusive, foi uma das que me causou o primeiro desconforto. Que plane é essa, professor? Isso é uma... Aí eu, esse é o quê? Uma router plane. É desconfortável para me falar. Mas mudando um pouquinho só do tema, só pegando o gancho de vocês também, tá falando dos preconceitos e tudo, né? E Lucas falando também que não se trata de estar acima de ninguém, né? Mas é isso mesmo, a gente não quer estar acima de ninguém, a gente está páreo, né? A gente está lado a lado, a gente também tem nossa história, não temos uma história melhor ou pior que a de ninguém, né? Mas é por aí. Então, acho que o Ariano é muito, muito sensível nisso aí, ele é uma autoridade, né? Quando se fala dessa coisa do exógeno, né? Essa infiltração do exógeno aqui, mas ele foi muito sutil, muito feliz aí na colocação dele. Acho que isso, inclusive, não é um problema só da marcenaria, né? Se a gente for pegar os outros ofícios, provavelmente a gente está tendo os mesmos problemas lá. Eu acho que o problema de tudo é o exagero. É o exagero. Eu acho que não tem problema. Como o Tiago falou, nem todas as ferramentas a gente encontra terminologias em português. Algumas foram criadas como toda ferramenta, né? São criadas em situações específicas, num contexto específico, e aí o nome foi criado naquele contexto específico e a gente, de repente, não tem um nome específico para aquilo ali. E, de repente, a gente nem precisa criar ou fazer uma corruptela, ou criar um nome novo para isso aí. De repente, a gente adota para algumas dessas ferramentas, não vejo problema. O problema é a gente adotar para tudo, né? Indiscriminadamente, né? Eu lembro de uma postagem que faz pouco tempo aí no Instagram, alguém falando como é que um país que tem a palavra cumbuca prefere falar bowl, né? E, poxa, realmente, a gente tem uma língua... vários desses termos que a gente resgatou aí nessas enquetes. A gente tem cumbuca, né? A gente tem cumbuca, tigela e gamela. Não é possível. Pois é, e prefere falar bowl, né? Fala escantilhão. É lindo isso, que palavra linda, né? O que é escantilhão, Tony? Que negócio é esse? Mas escantilhão, acho que um nome em inglês é bar gouge, né? Que você estica a varetinha, aperta o parafuso ali e ele... E aí as duas diagonais têm que bater, né? Se elas baterem, o seu paralelepípedo tem 90 graus nos quatro cantos ali.
Outra palavra, Exatamente. galgadeiro. Olha que coisa linda. Pois é. Galgadeiro. É, essa o nome devia ser gramão. Tem o graminho e esse É, é o o gramão gramão. é o... Pois é, então, tanta sonoridade gente, as pessoas preferem, às vezes, chamar por... Preferem mesmo, né? Então, acho que o anglicismo se instaura de um jeito que as pessoas preferem realmente, não querem nem saber qual é o nome em português. Eu conheço por esse nome. Então, acho que É, é mais uma questão de educação mesmo. Como as pessoas se educaram por americana, né, inglesa, então é natural que esses termos estejam assim no nosso cotidiano. E depois que se instaura o hábito, né, é muito difícil a gente. Até, é como a gente conhecer alguém, eu conhecer Tiago, eu passei a vida, o tempo todo conheço Tiago, é Tiago, Lucas é Lucas, e de repente eu vou ter que chamar Lucas de Joaquim, né? Então, é, é estranho, né? A gente entende esse estranhamento. Mas eu é, acho que é uma questão muito importante para a gente trazer isso. E sim. a gente não vê só nas ferramentas, né, gente? A gente vê, pô, jig, né? Poxa, não tem gabarito, né? Por que não falar gabarito, né? E as pessoas sabem que existe a palavra gabarito, mas preferem falar jig. É, Dovetail, né? Um encaixe, pô, mas, poxa, um rabo de andorinha, cauda de andorinha, né? Tão lindo, né? Por que dovetail? É estranho até da gente falar, né? É totalmente fora do nosso contexto. realmente a língua se presta a essas coisas também, né? A vontades de status, né? E confusões diversas, preguiça mental. Eu acho que você falou uma coisa importante, Tony, que é a questão da transmissão, né? Como a gente aprende o ofício, né? Como a gente tem Uhum. contato com o ofício. Isso também determina como a gente se comunica, né? Outro nome para o escantilhão em inglês é pinch rods, né? Sim, Pinch rods, porque você tem rods, né? Que você consegue prender e comparar os internos ali de uma caixa, né? Uhum. E assim, certamente esse lance inteiro do anglicismo não se resume à marcenaria, muito pelo contrário, né? Cara, você vai na padaria, eu já fui, parece, é tão ridículo, parece uma piada, mas tem bolo e custava tanto. E aí tinha do lado cake. Eu falo, não, aí você já passou do razoável, né? Então, mas tem isso, ter que mudar a nomenclatura, a pessoa já resiste um pouco, e só por ser inglês, para nós aqui, isso é meio infeliz, mas tem uma aura superior. exatamente. Tremendamente infeliz, mas tem, né? Então, enfim, aqui nós vamos na contramão e a gente acha que faz muito melhor em chamar por esses nomes aqui que a gente está resgatando no, nesse glossário, né? Mas são tantos nomes legais, né? Tem o escantilhão, curta-mão que a gente falou, o próprio cabedal, né? Que é aquele par de É varetas que você coloca cabedal. na extremidade de uma prancha para verificar a torção. Cabedal pode ser mais Poxa, se poético a e é definição de divertido, pompa, simples. né, de poético, pois é, muito mais bonito, né? É claro, não é? E o É, sintel é aquele compasso que você só precisa ter as duas pontas de metal, né? E você mesmo prepara uma vareta do tamanho que você quiser e tem um compasso gigante. Ou seja, a ferramenta é simples, precisa, barata, cabe numa gavetazinha e ainda por cima tem um nome sugestivo e legal desse. Então é um barato. Assim, várias vezes eu acho também, né? A pessoa está sendo apresentada a ferramenta e ao nome, né? Várias Sim. vezes, porque muitas dessas ferramentas não estão no nosso cotidiano assim, nem a ferramenta nem o nome. Então é uma descoberta dupla, assim, eu acho. Por isso que essa jornada dos ofícios tradicionais assim é tão rica e tão reveladora de surpresas, de pequenas maravilhas. Assim, você ao mesmo tempo conhece uma ferramenta, via de regra, simples, efetiva, precisa, acessível e um nome bonito numa tradição nossa, assim. É diversão sem fim. a gente pensou, né, em começar comentando assim as ferramentas que são menos, né, conhecidas entre nós, ou as que a gente tem essa preferência grande por usar os termos estrangeiros, né? E a espera é uma dessas, né? Assim, a gente Sim. ainda não mencionou, né? A espera são aqueles toquinhos de madeira ou de metal que ficam numa bancada, né, ou num banco de marceneiro, e que elas sobem e funcionam em conjunto com a morsa de carrinho, né? As conhecidas bench dogs, né? Então, a gente vê por aí uns nomes curiosos, assim,
não que não sejam simpáticos, né? Como cachorrinho, cachorro, e por aí vai, né? Mas isso é conhecido também como espera, né, em português, Ou É, ou, mordente. é, ou mordente. pois é, eu aprendi mordente primeiro, espera também é legal. Tem tanto ele com um perfil, a seçãozinha quadrada ou redonda, né? Enfim, preferências, assim, uma dificuldade aqui e acolá. Mas são muitos nomes. O outro que eu aprendi também foi Verruma, aprendi mais recentemente, tipo uma broca Sim. manual, não é isso? Que, né, no próprio Isso corpo é. da broca tem uma hastezinha para você girar, né? Normalmente para aquele furo piloto, né, para colocar o parafuso depois, né? A Verrume é interessante, porque a gente usa, dá para usar bastante com as crianças, uma ferramenta legal, em inglês chamada de gimlet. Gimlet. Gimlet, tem um nomezinho curioso também em inglês. Mas é isso mesmo, é uma broquinha, parece um mini ferro de pua, né? Porque é uma broquinha, mas na ponta tem um parafuso. E é o parafuso que faz o avanço, né? Só que você gira manualmente, né? Haja punho para. Eu lembrei de um termo que me incomodava muito também, que as pessoas tendem a repetir bastante, que é o frog, né? O frog. O frog, Já teve gente que veio me perguntar sobre o sapo, né? As pessoas, depois das enquetes, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e tem, acho que um certo cuidado de não trazer muito termo em inglês, às vezes, e aí chegam com as traduções literais também. Mas o frog é bem comum, né? O frog da sua pane, e o frog, né? Poxa, como é frog, né? E a gente achou uns termos bacanas também para frog, né? Não sei se vocês lembram aí. Eu lembro de Teve cama, né? cama, cama é o que eu mais uso também. Berço, contraferro inferior, achei estranho, mas está lá também. Até fiel, É, acho curioso, mas Fiel, cama é Fiel o que eu mais foi uso. Fiel estava numa ilustração que o Leonardo Afonso compartilhou, Isso, né? foi o Léo, Foi isso bem legal. mesmo. Fiel eu não conhecia, contra ferro inferior não faz sentido nenhum, Também acho. mas cama faz sentido, né? Às vezes Uhum. tem que achar um termo em ofícios correlatos, assim, né? Na mecânica, porque assim é uma Isso. peça industrial, né? Uma plana de metal e que às vezes também não tinha termo em português, né? Como era produzida aqui, algum termo deve ter, né? Em algum desenho Isso. técnico perdido por aí, né? Numa das obscuras fábricas da Stanley, né? Mas enfim. É, outra coisa curiosa é a gente ver que, assim, nem sempre o fato de um termo estar na bibliografia não quer dizer que ele está referendado como verdade, assim, né? Muitos livros, assim, são traduzidos, né, de outras línguas, né? A gente tem livros em português do Herman, eu não sei como é que pronuncia, Herman George, ou Tiago talvez possa me ajudar aí. É, assim, esses livros às vezes são traduzidos por pessoas que têm assim, o domínio da língua, mas não têm o domínio do vocabulário técnico e às vezes as traduções são meio esquisitas, né? Então a gente também tem que fazer esse exercício de ter o sentido das coisas, se realmente tem sentido ou não, né? E a gente também, durante as enquetes, a gente teve alguns termos que surgiram que, na verdade, não vieram dessas origens, como o Portechê, que veio ou a Garlopa, que veio... Teve algumas coisas que a gente percebe que me parecem, né, pelo menos me parecem que foram criados assim nas próprias oficinas, né? Como a gente tem a router plane, né, tem a patachoca, né? Provavelmente a patachoca foi um termo autóctone, né? Eu acredito que tenha sido forjado aqui no Brasil realmente, né? Patachoca, né? Para quem não conhece é a fêmea do guaiamu, né? Que é aquele caranguejo grande, né? Que vive nos mangues, né? Então, eu acho que pela similaridade formal, né, do animal com a ferramenta. Então, pata-choca, caranguejo, né? Então, É, achei o, termos engraçados. o Matuque, o Rubens Matuque também dá caranguejo, né, para patachoca. Realmente lembra, Isso né, um pouco. Mas, enfim, eu chamo de patachoca também, assim, né? E eu tenho aquela também. pequenininha, eu chamo de patachoquinha, porque, né? O Tony, muito bem lembrado, o nosso respeito à fonte escrita, realmente ela também precisa ser comparada e lida criticamente, né? Não quer dizer que porque encontrou escrito está certo. Isso. não, com certeza. No tema das planas, deixa eu perguntar, como é que você, Tony, Thiago, como vocês se referem à plana número 5, vai? Aquela que
o tamanho da número 5? Qual o nome de preferência de vocês? Para mim é o rebote. É Para rebote, tudo, é? Tiago. É. Aquilo, então, esse tamanho de plana, entre a 5 e a 6, né, eu conheço como garlopim, porque é uma ferramenta menor que a garlopa e que normalmente costuma ser usada antes da garlopa, inclusive, né, assim como a primeira plana que toca ali a madeira, no caso da gente não usar aquela outra plana simpática, a come gente, né, a tal da scrub plane, né? Assim que, inclusive, algumas pessoas chamam de meia garlopa também, né, Tiago? Pois é. Agora, sim, se é de metal, eu chamo de número 5. As Uhum. planas de metal eu chamo pelo número mesmo, né? Mas por hábito, né? Assim, agora o garlopim, Uhum. eu queria falar do termo garlopim, porque shameless plug, né? Porque em outubro tem um curso aqui em São Paulo, você pode construir o seu próprio garlopim comigo e com o Hernan Costa na Forjaria Escola. Desculpa, pessoal, fazer uma promoção assim tão absurda, mas vai ter Não, curso. mas E aí vai é, ser o primeiro curso que a não gente dá faz para aqui de perder, não. construção. Não, não, tinha que aproveitar. Perder um gol desse não dá, né? Depois acaba que nem o Santos. Mas, enfim, não pode perder, não. Vai ser o primeiro curso de construção de planas tradicionais, né, que a gente dá aqui. E a gente escolheu justamente um garlopim, né, porque é uma plana que, se você faz com a boca fechadinha, você pode usar para fazer mais acabamento, né? O David Charlesworth gostava de usar uma 5,5 como uma super smoother, como ele falava. Ele usava aquilo como uma plana para acabamento, uma plana de afagar, né? Uma plana de alisar, uma plana número 5, que não é muito comum, né? 5,5, se eu não me engano. Mas, assim, depende, né? Claro, de como você ajusta a plana, de como você afia o ferro, né, a lâmina, de como você ajusta a abertura da boca. Só que o garlopim, né? Essa plana número 5, que é conhecida como jack em inglês, né? Tem a ver com o fato dela poder desempenhar várias funções. Normalmente ela é usada mais no começo do trabalho, às vezes até antes da garlopa. Isso é o Jack of all trades, né? Na minha tradução literal é o Severino faz tudo, né? É, É uma plana bem versátil, né? E, inclusive depois do Charlesworth, né? 5, 5,5 são planos que quase sumiram do mercado, assim, difícil de achar hoje. Especialmente a 5,5, né? a 5 por causa do Schwartz, né? Ficou Isso, muito. short, Todo mundo quer uma número 5. Você achava por $20 por aí, tá hoje tá cara. super faturado, né? Tá difícil de achar. Um dos nomes também em inglês, né? Que é o four plane, né? É, Alguns botam para número 6, né? A número 6 é uma plana bem controversa. Aí algumas pessoas dizem que ela não precisava nem existir, né? tadinha. Ela até herdou o nome four plane, né? Mas normalmente era 5, né? Que é a four plane, justamente por ser before the other planes, né? Antes das outras planas, né? É o termo que está no Moxon, não é? Se eu não estou Acho fazendo que sim. confusão, four-plane está lá. Triplane é outro termo, né? Triplane. Normalmente eu acho que para garlopa, não? Não, try é para garlopa. Apaga isso, Lucas, pelo amor de Deus. Try é para garlopa, é verdade. Porque trying, né? Esse aí é o try Né? de ajustar, né? De deixar tried and true, né? Try nesse sentido da palavra. Não, eu ia perguntar uma outra coisa para vocês sobre uma outra variaçãozinha da plana, né? Essa aqui em português a gente chama plana de voltas, né? Vocês usam esse nome tanto para aquela, digamos, aquela Stanley de aço que tem o solado ajustável, quanto, né? E você ajusta um raio, né? Para ela fazer um corte côncavo ou convexo e tem um ajuste ali. Mas vocês chamariam também de plana de voltas aquela construídazinha de madeira que tem uma curvaturazinha no solado que não é modificada, né? Lógico. Então, a plana, por exemplo, né? O Thiago estava falando formas de escavar um assento. Dá para também fazer uma parte daquele trabalho de remover material do Uhum. côncavo assim com uma planazinha, né? Tem um E aqui que o Dá. Thiago fez que me ajudou bastante aqui. Ela pois é é. côncava nos dois sentidos, né?
Aliás, Então, convexa, né? então essa é uma planazinha de volta também? Essa é uma pergunta difícil. Cê- Eu entendo a pergunta, realmente. Até então eu chamava de plano de volta, mas eu não tinha parado para fazer a reflexão, assim. Pois é, eu também não sei, sabe? Você está falando da plana de metal, aquela, o modelo típico é a Stanley 113, né? Isso. Sim. Eu conheço ela, eu acho que o termo é plana de volta, É de Aham. volta. porque em português de Portugal, a gente acha, por exemplo, a faca de tanoeiro é uma faca predominantemente reta. E você encontra esses termos reta e de volta para ferramentas que são mais retas ou mais curvas, né? Hum. Então, existe uma faca de volta na tanoaria. Eu só encontrei uma referência para esse termo, mas é aquela, não é o score, mas é aquela faca de tanoeiro, né, maior, mas com a lâmina Lâmina curva. bastante pronunciada em U mesmo, para esvaziar, para vazar, né, a parte interna das aduelas, né, de cada lateral do barril, né. Então, o termo plana de volta, desculpa, faca de volta, né, existe. Eu conheço plana de volta como essa de metal, e eu acho que o termo é extensível ou também poderia ser aplicado à plana de madeira. A diferença dessas planas é que a de metal ela tem uma só curvatura, né, que é longitudinal, né? Ela só muda a curva no comprimento, né? Lateralmente ela é plana. E as de madeira muitas vezes elas podem ter uma curva só, mas podem ter duas curvaturas, né? Elas tem uma seção de raio ali no comprimento e uma na lateral, né? Que uma que é transversal ali a sola, né? Eu chamo tudo de plano de volta, Lucas, mas eu não sei se é o mais correto, não. Não, legal. Eu também entendo assim dessa forma, também não. Enfim, são termos também que ficam nesse território assim, né, que a gente opta por usar de uma forma ou de outra, né? Mas enfim, como as outras planas, e também lembrando do curso, né, que o Thiago mencionou, é uma experiência muito bacana, né? Você pega um pedaço de madeira, a lâmina, você pode fazer, a lâmina pode ser extremamente simples ou pode ter um trabalho refinadíssimo por trás da lâmina, mas pode ser simples, simples de doer assim. Você pode ir numa loja de material de construção, comprar um formão maiorzinho, cortar o cabo dele, você tem uma lâmina, provavelmente de um aço que não é grandes coisas, não, mas você está fazendo uma ferramenta que para muitos usos vai atender, para muitos e muitos mesmo. Então, pensar nas planas assim dá uma liberdade tão grande, né, cara? Se você entende quais são as coisas-chave para uma plana funcionar bem e pega o norte da qualidade e do cuidado na geometria ali para construir bem construído mesmo, você tem uma chave para fazer ferramentas belíssimas, né? Tanto as mais de desbaste mais inicial, assim, mais rápido, tanto ferramentas finíssimas também dessa variedade toda que a gente está mencionando aqui, né? Então, construir essas coisas são uma outra experiência assim para o marceneiro, né? Que complementa o trabalho dele de uma forma tão linda, né? E liberta também, ao invés de você pensar, meu Deus, tem que ter, não sei, tem que ter 20 mil reais só para comprar de plana. É uma forma de trabalhar, nós não vamos sugerir que é melhor, que é pior, que é nada disso, mas que fazer algumas das suas é uma coisa rica e libertadora, né? É um barato. Ainda mais aqui, né? Porque, bom, realmente na periferia do mundo, né? A gente fica só ali, né? Não sei que expressão usar, pagando pau, né? Assim, para as coisas que são Babando, importadas né? e são caras, babando ali naquelas marcas, na coisa da marca, da grife. É triste, né? Porque, assim, se você vê a tradição aqui, a gente está tão acostumado a se virar, e acho que isso é um ponto tão positivo
né, da gente, que ficar o tempo inteiro reclamando que aqui não tem para comprar tal coisa, não tem para comprar tal outra, é um pouco triste, assim. Então, bem lembrado, Lucas. Realmente a gente consegue, pode querer ter qualquer ferramenta, se puder comprar melhor ainda, né? Pode ter a oficina dos sonhos. Isso tudo é lindo, mas não é necessário, né? Assim, a gente consegue se virar, consegue fabricar, modificar muitas das quais a gente precisa, né? Isso parece até, às vezes, que a gente está saindo até do tema, mas não está, né? Porque a gente é pescado pelo marketing, né? Esse marketing vem junto com todos esses nomes que a gente tem aprendido, né? A Router Plane, aí vem os nomes, né? Router Plane da Veritas, da Lia Nielsen, não sei se a gente pode falar dos nomes das marcas, né? É, Pode sim. São, são marcas excelentes, inclusive. excelente, exatamente. A marcenaria foi complicada, na verdade, né? Pela internet, né? Então, não são só os termos, mas esse mercado americano aí, né? Acho que para eles é saudável, né? Complicar. Quanto mais você complica, mais ferramentas você vende, mais coisas você vende, né? Parece que a marcenaria exige uma precisão que, sei lá, parece que a gente vai virar torneiro mecânico, né? Precisa de uma precisão decimilimétrica e as coisas são simples, né? Sempre foi feito tudo com a simplicidade dentro das próprias oficinas, né? Se faziam e se batizavam às vezes as ferramentas dentro da própria oficina. E aí esse mercado não trouxe só os termos, né? Ele trouxe uma doença por comprar, né? Quem me conhece sabe que eu tenho bastante ferramentas aqui e eu adoeci disso aí também, né? Durante um bom período da minha vida eu comprei muita, e lógico que eu não vou me desfazer hoje porque são ferramentas excelentes, de fato, e ajudam muito no meu trabalho, mas eu digo que não são essenciais, não é a quinta essência do meu trabalho, a quinta essência está mais na cabeça e na mão do que na ferramenta em si, como a gente já falou no outro episódio, né? Mas eu acho que tem seus danos, né? Então, acho que são coisas que estão andando juntas aí, né? A gente está consumindo isso tudo, a gente está consumindo os nomes, os termos, está consumindo esse marketing, né? E está adoecendo em vários sentidos nisso aí. E o que o Thiago está falando, assim, poxa, as pessoas ficam nessa choradeira, né? Eu não posso comprar, só tem lá nos Estados Unidos, e aí como é que eu faço para ter uma router plane? Né? Poxa, faz a sua, velho. Pô, faz o curso, prestigia o pessoal que está ofertando cursos aqui, né? Então você às vezes fica babando, vamos voltar ao tempo, babando por cursos que a galera está tendo lá no exterior, e você consome os livros desse pessoal. E quando a galera traz o conhecimento para cá, você não faz o curso, você não aprender a fazer. O conhecimento ninguém lhe tira. A plana que você comprou, uma linha Nielsen, alguém, o ladrão pode chegar e levar. Mas você saber fazer a sua, o ladrão não leva, né? Então acho que isso a gente não está fugindo ao tema, né? Acho que é uma cadeia de coisas que estão vindo junto aí com os termos também. É complicado que hoje em dia a informação, né, vem com o consumismo. Então, você consome ali a informação e você quer consumir também mais alguma coisa, né? Porque isso é empurrado para cima da gente, né? Então, é bom abrir os olhos um pouquinho, né? Verdade. Não, sem dúvida. E você vê que nesse glossário aqui, praticamente, quer dizer, não tem nome de nenhuma máquina aqui, né? Então a gente está falando, está resgatando os nomes em português das ferramentas manuais da marcenaria, né? Então é esse trabalho do artesão assim que fica muito em evidência, né? Nesse glossário aqui. Mas eu acho que como paradigma assim do um artesão é o fazer, né? Você se equipa Uhum. você vai atrás do conhecimento e se alegra em ser capaz de fazer coisas. Infelizmente vejo com muita tristeza assim que como isso é cada vez mais raro no mundo e a forma de existir, o paradigma de tudo é comprar, né? Consumir assim. Então, a época do Natal, para ser bem honesto, eu não quero entrar nessa conversa, mas é de uma tristeza, assim, que na cabeça das crianças, né, cara, tem 3 anos e é uma época de comprar e ganhar coisa, né? Então você vê como humanos que nós somos, assim, e que a gente tem uma capacidade incrível de inventar, de criar coisas né, com os nossos corpos, coisas a partir dos materiais naturais, assim, isso numa rapidez enorme, assustadora, está sumindo do mundo. Então, resgatar o vocabulário é resgatar essa forma inteira de existir, de ver o mundo, em que a gente
cogita fazer coisas e se alegra, muito mais de ter que fazer, né? Parece muito, nossa, mas que martírio, ter que usar um serrote, como se o trabalho fosse uma coisa para você escapar dele, o ideal fosse nunca fosse passar a vida de perna para cima. Deus me livre de eu passar a minha vida de perna para cima, eu quero passar a vida sentindo que eu estou interagindo com as coisas e aprendendo a fazer coisas bonitas para mim e para os outros. Então, resgatar o vocabulário é resgatar esse entendimento todo, né? De fazedores de coisas, né? Ô, Lucas, você está falando, a gente está gravando aqui, eu estou com as minhas pernas para cima, então agora já me senti meio mal. Vou para poder voltar aqui para a oficina e trabalhar. Eu acho que a gente chegou num ponto bonito assim com essa sua reflexão. Eu acho que a ideia desse episódio não é ser necessariamente ali oferecer um material de consulta. A gente queria comentar esses termos todos. A gente está trabalhando em formas de facilitar o acesso a esse trabalho que já começou ali nas enquetes do Tony. Vamos ver se a gente consegue produzir alguma coisa que facilite o acesso, né, para as pessoas, como ali um manual de consulta mesmo, quando alguém quiser descobrir algum nome diferente, quiser tirar dúvidas, mais detalhes em breve, mas por enquanto tem as enquetes no perfil do Tony no Instagram, Olive Wood. Underline Que no final. Olive Wood underline, assim, para complicar, assim, para assim Porque já existia outro. você vê uma interpelação do Tony, a atenção na era da distração, né? Para todo mundo lembrar, ter foco, pensar no que está digitando, né? E não viver assim no automático. Mas acho que a gente chega num ponto bom assim, né? Com essa reflexão, Lucas, porque para não se alongar muito também aqui nesse episódio, né? Acho que seria legal só se a gente pudesse, né, sempre nos episódios a gente vai então fazer no final, né, uma série ali com recomendações, né? Então acho que a gente podia falar aqui de algumas fontes, né, que as pessoas podem consultar, né? A gente mencionou aqui então o livro do Domingos Marcellini, o manual o prático de marcenaria, que está online em PDF no site da editora, editoraprofissionalizante.com.br. A gente pode rapidamente passar um pouco por essas referências e de fontes de consulta. Vocês têm alguma coisa à mão aí? Ó, enquanto vocês pegam, eu estou aqui, tem um dicionário etimológico, que é o do Antônio Geraldo da Cunha, editora Lexicon. Dicionário etimológico é interessante para a gente procurar entender os termos, né? Não vou mostrar porque isso aqui é um podcast em áudio, mas está aqui nas minhas mãos. Os dicionários mesmo, assim, o Ruais, o Aurélio, o Caldas Aulete, dicionários, né, de português, assim, costumam ser uma excelente fonte de consulta. Muitas vezes tem termos que remetem a outros termos, a gente consegue entender ali não só origem, significado, mas também o uso, né, de alguns termos. Só para não perder o pique dos dicionários, eu tenho aqui um em mãos que é do Zach Takla, que eu não sei se pronuncia assim, o livro da arte de construir, que é um dicionário mesmo que o Takla, que era um engenheiro, fez para o livro de reedificatória. Olha que bonito o termo no título em latim, que é um livro também conhecido como A Arte de Construir, né? Tinha um sujeito chamado Leon Battista Alberti, é um manual renascentista sobre sobre edificação, né? Sobre arquitetura, e o Takla fez então um dicionário cheio de termos aqui sobre, né, que aparecem lá no livro, né, original, né, do fim do século XV. Então, também é uma fonte muito boa de consulta, a gente acha usado para comprar. Minha recomendação em português sempre é um pouco mais complicado, né? Mas como é
o assunto, né, são sobre os termos em português. Eu acho que a gente precisa falar de publicações em português. Então, tem o Domingos Marcelini, esse é um livro que é clássico, né, que o Tiago já falou, é o Manual Prático de Marcenaria. Esse aí você encontra para baixar PDF facilmente na internet, né? E tem alguns outros livros que eu encontrei ao longo do... A gente tem que ir garimpando, né? Infelizmente tem poucas publicações, e a gente tem que sair pesquisando um pouquinho nos sebos, tal, até garimpar esses livros. E aí tem aqui um do Leo P. McDonnell, Ferramentas Manuais para Madeira, um livro de um autor, eu acredito que seja americano, não tenho certeza, e foi traduzido para português, né? Então, tem alguns poucos coisas que eu acho equivocadas, talvez, no livro, mas ele é um livro dedicado especificamente a ferramentas manuais para marcenaria, né? E ele traz as ferramentas com os nomes, para que serve, como usa. Então, o livro basicamente é dedicado a isso, né? Do seu começo ao fim. Então, é um livro bacana que eu achei para isso. Mas não é um livro que a gente encontra nas livrarias. Então, o marceneiro que quer se instruir um pouquinho em português, ele tem que exercitar o hábito de procurar nos sebos, né? Então, deixo, inclusive, a dica do estante virtual, né? Para quem não conhece, eu sempre procuro lá. Então, volta e meia aparece alguns livrinhos lá. Fora esse, tem o Manual do Marceneiro. Esse é um pouco mais difícil de encontrar, mas é um livro em português de Portugal, pequenininho. É um manual geral de marcenaria, muito antigo. E nele a gente encontra termos muito legais, assim, não só das ferramentas, mas dos processos, né, de máquinas e coisas assim que a gente já teve, por hábito, já incorporou os anglicismos, né? Então, acho que são fontes interessantes, né? Embora não estejam tão acessíveis assim a todo mundo, mas vale a pena. Quando você encontrar a oportunidade de achar esses livros, você pode comprar sem medo. Muito bem. Lucas, Legal. Eu não tenho assim referências para acrescentar as que vocês fizeram, não nesse tema nosso agora desses guias básicos, dessa questão toda da nomenclatura. Eu vou ficar com as indicações que vocês fizeram. tem mais uma, então. Ó, aqui tem uma coleção, né? O desalojado Museu da Casa Brasileira. Bem curioso, né, esse acontecimento. O Museu da Casa Brasileira ficar sem casa, né, por causa do estúpido governo paulista, né, atual. Mas, enfim, não vou entrar nesse. Mas na época que, eu não lembro se era exatamente quando a Adélia Borges estava lá, um pouquinho depois, o museu editou, né, uma coleção chamada Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira, e do qual faz parte um volume que eu tenho aqui, que é dedicado à construção, né? E cujo índice já elenca vários tópicos interessantes sobre as construções que têm a ver com a água, com cobertura, com divisão interna, elementos arquitetônicos, materiais, revestimentos, técnicas construtivas. Esse texto, né, é muito interessante porque ele é um compêndio de referências literárias, né, sobre todos esses aspectos, né, que têm a ver com as construções. Então, tem assim citações que aparecem, por exemplo, né, no Debré, que aparecem no José de Alencar, no Machado de Assis, Auguste de Saint-Hilaire, enfim, vários livros sobre diversos assuntos, de ficção ou não, relatos de viagem, com termos, né, com contextos, né, e usos de termos relacionados à construção, né? Então, esse compêndio aqui, que faz parte do fichário Hernani Silva Bruno, do Museu da Casa Brasileira, e o livro da Arte de Construir não são necessariamente sobre marcenaria, né? Mas a gente sabe que a marcenaria e a própria construção de imobiliário são filhotes, né, assim, da arquitetura, né? Então, são manuais interessantes para consultar. O que eu estava procurando, que eu estava tentando lembrar, era Charles H. Hayward, né? Então, esse é o cara que escreveu muito livro, né? Que eu falei, esse aqui foi traduzido para português, né? Tem algumas coisas estranhas, assim, na tradução, mas é bem legalzinho. É Guia Prático de Marcenaria. É uma tradução portuguesa ou brasileira? É brasileira.
Ah, legal. O Hayward é um cara muito importante, foi um editor, Sim, né, lá na Inglaterra, É Portugal. Portugal. É. O Hayward, Charles Hayward foi um cara muito importante, assim, ele era um dos ídolos do Christopher Schwartz, assim, Ele ele foi um escreveu muito editor, livro, né? ele escreveu, a Lost Ark Press editou muita coisa dele, quem quiser conhecer em inglês, são livros muito bons. Mas é isso, pessoal, obrigado de novo pelo agradável encontro, assim, esse podcast é também um jeito assim de três amigos barbudos poderem conversar sobre coisas que gostam, né? A gente sempre está assim com os tempos que nos atropelam, né? É, essas leituras todas, essas indicações a gente vai deixar aqui listadas na descrição do episódio, né? É, só para lembrar, né, mais uma vez, está lá no Manual Antropofágico do Oswald de Andrade. Existe uma boa antropofagia e uma má antropofagia. Então, devorem tudo isso, né, com o melhor de suas sensibilidades. E não esqueçam que, enfim, quem quiser contribuir aqui com o podcast, com esses nossos encontros, pode usar o Pix, cheio de dedos, podcast@gmail.com, através desse Pix. Quem quiser fazer qualquer contribuição com qualquer valor, isso é muito bem-vindo e permite que a gente continue fazendo aqui esses encontros e cobre um pouquinho o custo do trabalho de editar, gravar e tudo mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tony. Obrigado, Lucas. Valeu, Tiago. Valeu, Lucas. Valeu, Tony. Valeu, Thiago. Obrigado. Até a próxima. Tchau, valeu. Valeu, Tchau. galera.